de João Guimarães Rosa, do livro Primeiras Histórias, publicado em 1962, o conto O Espelho. Se quer seguir-me, narro-lhe, não uma aventura, mas experiência a que me induziram alternadamente séries de raciocínio e intuições. Tomou-me tempo, desânimos, esforços. Dela me prezo sem vangloriar-me. Surpreendo-me, porém, um tanto à parte de todos, penetrando o conhecimento que os outros ainda ignoram. O senhor, por exemplo, que sabe e estuda, suponho, não tenha ideia do que seja, na verdade, um espelho? Demais, de certo, das noções de física com que se familiarizou, as leis da óptica. Reporto-me ao transcendente. Tudo, aliás, é a ponta de um mistério. Inclusive os fatos, ou a ausência deles. Duvida? Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Fixemo-nos no concreto. O espelho são muitos captando-lhe as feições. Todos refletem-lhe o rosto e o senhor cresce com o aspecto próprio e praticamente imudado, do qual lhe dão imagem fiel. Mas que espelho? Há os bons e maus, os que favorecem e os que detraem, e os que são apenas honestos, pois não. E onde situar o nível e ponto dessa honestidade ou fidedignidade? Como é que o senhor, eu, os restantes próximos, somos no visível? O senhor dirá, as fotografias o comprovam. Respondo que, além de prevalecerem para as lentes das máquinas objeções análogas, seus resultados apoiam antes que desmentem a minha tese. Tanto revelam superporem-se aos dados iconográficos os índices do misterioso. Ainda que tirados de imediato um após o outro, os retratos sempre serão entre si muito diferentes. Se nunca tentou nisso é porque vivemos de modo incorrigível, distraído das coisas mais importantes. E as máscaras moldadas no rosto valem, grosso modo, para o falquejo das formas, não para o explodir da expressão, o dinamismo fisionômico. Não se esqueça, é de fenômenos sutis que estamos tratando. Resta-lhe argumento. Qualquer pessoa pode, a um tempo, ver o rosto de outra e sua reflexão no espelho. Sem sofisma, refuto. O experimento, por sinal ainda não realizado com rigor, careceria de valor científico em vista das irredutíveis deformações de ordem psicológica. Tente, aliás, fazê-lo e terá notáveis surpresas. Além de que a simultaneidade torna-se impossível no fluir de valores instantâneos. O tempo é o mágico de todas as traições. E os próprios olhos de cada um de nós
padecem viciação de origem, defeitos com que cresceram e a que se afizeram mais e mais. Por começo, a criancinha vê os objetos invertidos, daí seu desajeitado tatear. Só a pouco e pouco é que consegue retificar sobre a postura dos volumes externos uma precária visão. Subsistem, porém, outras peixas e mais graves. Os olhos, por exemplo, são a porta do engano. Duvide deles, dos seus, não de mim. Ah, meu amigo, a espécie humana peleja para impor ao latejante mundo um pouco de rotina e lógica, mas algo ou alguém de tudo faz frincha para rir-se da gente. E então, note que meus reparos limitam-se ao capítulo dos espelhos planos de uso comum. E os demais, côncavos, convexos, parabólicos, além da possibilidade de outros não descobertos apenas ainda. Um espelho, por exemplo, tetra ou quadridimensional. Parece-me não absurda a hipótese. Matemáticos especializados, depois de metal adestramento, vieram a construir objetos a 4 dimensões, para isso utilizando pequenos cubos de várias cores, como esses com que os meninos brincam. Duvida? Vejo que começa a descontar um pouco de sua inicial desconfiança quanto ao meu são juízo. Fiquemos, porém, no terra a terra. Rimo-nos nas barracas de diversões daqueles caricatos espelhos que nos reduzem a monstrengos esticados ou globosos. Mas, se só usamos os planos, e nas curvas de um bule tem-se sofrível espelho convexo e numa colher brunida um côncavo razoável, deve-se aqui, primeiro, a humanidade mirou-se nas superfícies de água quieta, lagoas, lameiros, fontes, delas aprendendo a fazer tais utensílios de metal ou cristal. Tiresias, contudo, já havia predito ao belo Narciso que ele viveria apenas enquanto a si mesmo não se visse. Sim, são para se ter medo os espelhos. Temi-os desde menino por instintiva suspeita. Também os animais negam-se a encará-los, salvo as críveis exceções. Sou do interior, o senhor também. Na nossa terra, disse que nunca se deve olhar em espelho às horas mortas da noite, estando-se sozinho, porque neles, às vezes, em lugar de nossa imagem, assombra-nos alguma outra medonha visão. Sou, porém, positivo, um racional. Piso o chão a pés e patas. Satisfazer-me com fantásticas não explicações? Jamais. Que amedrontadora visão seria então aquela? Quem, o monstro? Sendo talvez meu medo a revivência de impressões atávicas? O espelho inspira receio supersticioso aos primitivos, aqueles povos com a ideia de que o reflexo de uma pessoa fosse a alma. Via de regra, sabe o Senhor, é a superstição fecundo ponto de partida para a pesquisa. A alma do espelho. Anote-a. Esplêndida metáfora. Outros, aliás, identificavam a alma com a sombra do corpo. E não lhe terá escapado a polarização luz-treva. Não
se costumava tapar os espelhos ou voltá-los contra a parede quando morria alguém na casa? Se, além de os utilizarem nos manejos da magia imitativa ou simpática, videntes serviam-se deles como da bola de cristal, vislumbrando em seu campo esboços de futuros fatos, não será porque, através dos espelhos, parece que o tempo muda de direção e de velocidade? Alongo-me, porém. Contava-lhe. Foi num lavatório de edifício público, por acaso. Eu era moço, comigo contente, vaidoso. Descuidado, avistei... Explico-lhe. 2 espelhos, um de parede, o outro de porta lateral, aberta em ângulo propício. Faziam jogo. E o que enxerguei, por um instante, foi uma figura, perfil humano, desagradável ao derradeiro grau, repulsivo, se não hediondo. Deu-me náusea aquele homem, causava-me ódio e susto, eriçamento, espavor. E era, logo descobri, era eu mesmo. O senhor acha que eu algum dia ia esquecer essa revelação? Desde aí comecei a procurar-me. Ao eu por detrás de mim, a tona dos espelhos em sua lisa, funda lâmina, em seu lume frio. Isso que se saiba, antes ninguém tentara. Quem se olha no espelho o faz partindo de preconceito afetivo de um mais ou menos falaz pressuposto. Ninguém se acha, na verdade, feio. Quando muito, em certos momentos, desgostamo-nos por provisoriamente discrepantes de um ideal estético já aceito. Sou claro? O que se busca, então, é verificar, acertar, trabalhar um modelo subjetivo preexistente. Enfim, ampliar o ilusório mediante sucessivas novas capas de ilusão. Eu, porém, era um perquiridor imparcial, neutro absolutamente. O caçador de meu próprio aspecto formal, movido por curiosidade, quando não impessoal, desinteressada, para não dizer o urgir científico. Levei meses. Sim, instrutivos. Operava com toda sorte de astúcias. O rapidíssimo relance, os golpes de esguelha, a longa obliquidade apurada, as contrasurpresas, a finta de pálpebras, a tocaia com a luz de repente acesa, os ângulos variados incessantemente. Sobretudo, uma inembotável paciência. Mirava-me também em marcados momentos de ira, medo, orgulho abatido ou dilatado, extrema alegria ou tristeza. Sobreabriam-se-me enigmas. Se, por exemplo, em estado de ódio, o Senhor enfrenta objetivamente a sua imagem, o ódio reflui e recrudesce em tremendas multiplicações. E o Senhor vê, então, que, de fato, só se odeia é a si mesmo. Olhos contra os olhos, soube-o. Os olhos da gente não têm fim. Só eles paravam imutáveis no centro do segredo.
Se é que de mim não zombassem para lá de uma máscara. Porque o resto, o rosto, mudava permanentemente. O Senhor, como os demais, não vê que seu rosto é apenas um movimento deceptivo constante. Não vê porque, mal advertido, avezado. Diria eu, ainda adormecido, sem desenvolver sequer as mais necessárias novas percepções. Não vê como também não se vêem no comum os movimentos translativo e rotatório deste planeta Terra sobre que os seus e os meus pés assentam. Se quiser, não me desculpe, mas o Senhor me compreende. Sendo assim, necessitava eu de transverberar um embuço à travisagem daquela máscara, a fito de devassar o núcleo dessa nebulosa, a minha vera forma. Tinha de haver um jeito. Meditei-o. Assistiram-me seguras inspirações. Concluí que, interpenetrando-se no disfarce do rosto externo diversas componentes, meu problema seria o de submetê-las a um bloqueio visual ou anulamento perceptivo, a suspensão de uma por uma, desde as mais rudimentares, grosseiras ou de inferior significado. Tomei o elemento animal para começo. Parecer-se cada um de nós com um determinado bicho, relembrar seu facies, é fato. Constato-o apenas. Longe de mim puxar a bimbalha temas de metempsicose ou teorias biogenéticos. De um mestre, aliás, na ciência de Lavater, eu me inteirara no assunto. Que acha? Com caras e cabeças ovinas ou equinas, por exemplo, basta-lhe relancear a multidão ou atentar nos conhecidos para reconhecer que os há muitos. Meu sósia inferior na escala era, porém, a onça. Confirmei-me disso. E então eu teria que, após dissociá-los meticulosamente, aprender a não ver no espelho os traços que em mim recordavam o grande felino. Atirei-me a tanto. Releve-me não detalhar o método ou métodos de que me vali e que revezavam a mais buscante análise e o extremo vigor de abstração. Mesmo as etapas preparatórias dariam para aterrar a quem menos pronto ao árduo. Como todo homem culto, o Senhor não desconhece a yoga e já a terá praticado, quando não seja em suas mais elementares técnicas. E os exercícios espirituais dos jesuítas? Sei de filósofos e pensadores incréus que os cultivam para aprofundarem-se na capacidade de concentração de par com a imaginação criadora. Enfim, não lhe oculto haver recorrido a meios um tanto empíricos, gradações de luzes, lâmpadas coloridas, pomadas fosforescentes na obscuridade. Só a uma expediência me recusei, por medíocre, se não falseadora, a de empregar outras substâncias no aço e estanhagem dos espelhos. Mas era
era principalmente no modus de focar, na visão parcialmente aliada que eu tinha de agilitar-me. Olhar não vendo, sem ver o que em meu rosto não passava de relicat bestial. Ia-o conseguindo? Saiba que eu perseguia uma realidade experimental, não uma hipótese imaginária. E digo-lhe que nessa operação fazia reais progressos. Pouco a pouco, no campo de vista do espelho, minha figura reproduzia-se-me lacunar, com atenuadas, quase apagadas de todo, aquelas partes excrescentes. Prossegui. Já aí, porém, decidindo-me a tratar simultaneamente as outras componentes contingentes e ilusivas. Assim, o elemento hereditário, as parecenças com os pais e avós, que são também os nossos rostos um lastro evolutivo residual. Meu amigo, nem no ovo pinto está intacto. E em seguida, o que se deveria ao contágio das paixões, manifestadas ou latentes, o que ressaltava das desordenadas pressões psicológicas transitórias. E ainda o que em nossas caras materializa ideias e sugestões de outrem. E os efêmeros interesses, sem sequência nem antecedências, sem conexões nem fundura. Careceríamos de dias para explicar-lhe. Prefiro que tome minhas afirmações por seu valor nominal. À medida que trabalhava com maior mestria no excluir, abstrair e abstrar, meu esquema perceptivo clivava-se, em forma meândrica, a modos de couve-flor ou bucho de boi e em mosaicos, e francamente cavernoso como uma esponja. E escurecia-se. Por aí, não obstante os cuidados com a saúde, comecei a sofrer dores de cabeça. Será que me acovardei sem menos? Perdoe-me o Senhor o constrangimento ao ter de mudar de tom para confidências tão humana em nota de fraqueza inesperada e indigna. Lembre-se, porém, de Terêncio. Sim, os antigos. Acudiu-me que representavam justamente com o espelho rodeado de uma serpente a prudência como divindade alegórica. De golpe, abandonei a investigação. Deixei mesmo por meses de me olhar em qualquer espelho. Mas, com o comum correr cotidiano, a gente se aquieta, esquece-se de muito. O tempo, em longo trecho, é sempre tranquilo. E pode ser, não menos que encoberta curiosidade me picasse. Um dia... Desculpe-me, não viso a efeitos de ficcionista, inflectindo de propósito em agudo as situações. Simplesmente lhe digo que me olhei no espelho e não me vi. Não vi nada. Só o campo liso, as vácuas, aberto como o sol, água limpíssima, a dispersão da luz, tapado
atempadamente tudo. Eu não tinha formas, rosto. Apalpei-me em muito, mas o invisto, o ficto, o sem evidência física. Eu era o transparente contemplador? Tirei-me, aturdi-me a ponto de me deixar cair numa poltrona. Com que, então, durante aqueles meses de repouso, a faculdade antes buscada por si em mim se exercitara para sempre. Voltei a querer encarar-me nada. E o que tomadamente me estarreceu, eu não via os meus olhos. No brilhante e polido nada, não se me espelhavam nem eles. Tanto dito que, partindo para uma figura gradualmente simplificada, despojara-me ao termo até a total desfigura. E a terrível conclusão: não haveria em mim uma existência central, pessoal, autônoma? Seria eu um desalmado? Então, o que se me fingia de um suposto eu não era mais que, sobre a persistência do animal, um pouco de herança de soltos instintos, energia passional estranha, um entrecruzar-se de influências e tudo o mais que na impermanência se indefine? Diziam-me isso os raios luminosos e a face vazia do espelho com rigorosa infidelidade. E seria assim com todos? Seríamos não muito mais que as crianças? O espírito de viver não passando de ímpetos espasmódicos, relampejados entre miragens, a esperança e a memória. Mas o Senhor estará achando que desvario e desoriento-me, confundindo o físico, o hiperfísico e o transfísico, fora do menor equilíbrio de raciocínio ou alinhamento lógico. Na conta, agora caio. Estará pensando que, do que eu disse, nada se acerta, nada prova nada. Mesmo que tudo fosse verdade, não seria mais que reles obsessão autossugestiva e o despropósito de pretender que psiquismo ou alma se retratassem em espelho. Dou-lhe razão. Há, porém, que sou um mau contador, precipitando-me às ilações antes dos fatos, e pois pondo os bois atrás do carro e os chifres depois dos bois. Releve-me e deixe que o final de meu capítulo traga luzes ao até agora aventado, canhestra e antecipadamente. São sucessos muito de ordem íntima, de caráter assaz esquisito. Narro-os sob palavra, sob segredo. Pejo-me
tenho de mais resumi-los. Pois foi que, mais tarde, anos, ao fim de uma ocasião de sofrimentos grandes, de novo me defrontei. Não rosto a rosto, o espelho mostrou-me. Ouça. Por um certo tempo, nada enxerguei. Só depois, o tênue começo de um quanto como uma luz que se nublava aos poucos, tentando-se em débil cintilação, radiância. Seu mínimo ondear comovia-me, ou já estaria contido em minha emoção? Que luzinha aquela que de mim se emitia para deter-se a colar, refletida, surpresa? Se quiser, infira o Senhor mesmo. São coisas que se não devem entrever, pelo menos além de um tanto. São outras coisas, conforme pude distinguir muito mais tarde, por último, num espelho. Por aí, perdoe-me o detalhe, eu já amava. Já aprendendo, isto seja, a conformidade e a alegria. E, sim, vi a mim mesmo de novo, meu rosto, um rosto, não este que o Senhor razoavelmente me atribui, mas o ainda nem rosto, quase delineado apenas, mal emergindo, qual uma flor pelágica de nascimento abissal. E era não mais que rostinho de menino, de menos que menino, só. Será que o Senhor nunca compreenderá? Devia ou não devia contar-lhe por motivos de talvez. Do que digo, descubro, deduzo. Será se apalpo o evidente? Busco. Será esse nosso desengonço imundo o plano, intersecção de planos, onde se completam de fazer as almas? Se sim, a vida consiste em experiência extrema e séria. Sua técnica, ou pelo menos parte, exigindo o consciente alijamento, o despojamento de tudo o que obstrui o crescer da alma, o que a atulha e soterra. Depois, um salto mortale. Digo do jeito não porque os acrobatas italianos o aviventaram, mas por precisarem de toque e timbre novos as comuns expressões amortecidas. E o julgamento, o problema, podendo sobrevir com a simples pergunta: você chegou a existir? Sim? Mas, então, está
irremediavelmente destruída a concepção de vivermos em agradável acaso, sem razão nenhuma, num vale de bobagens? Disse: se me permite, espero agora sua opinião mesma do Senhor sobre tanto assunto. Solicito os reparos que se digne dar-me a mim, servo do Senhor, recente amigo, mas companheiro no amor da ciência, de seus transviados acertos e de seus esbarros titubeados. Sim,